Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Nossa aula de saúde comunitária, nós vamos abordar o assunto iniciando com o tema Programa da Saúde do Homem, tá? Muitas pessoas desconhecem esse programa. Ele foi criado em 2009, tá? Pela Organização Mundial da Saúde. Hoje em dia, a adesão a esse programa é muito maior do que no período inicial. Os homens tinham muita resistência em procurar um serviço de saúde, principalmente tratando-se de assuntos preventivos, tá? E existia um preconceito, né? Por não ser muito bem explicado, muito bem abordado, essas consultas voltadas para os homens, então acabava ficando com um pouco de receio, um pouco de medo, insegurança. Então esse programa foi desenvolvido, tá? Para quebrar todos os obstáculos, as barreiras que existiam com relação à saúde do homem, né? E assim é um estímulo para que os homens possam frequentar consultórios, tá? E o que é interessante desse programa é que existem locais específicos, tá? Principalmente voltados para cada comunidade, cada bairro, onde são realizados atendimentos. Então é legal porque a pessoa não precisa se deslocar, né? Ir até um consultório com outras pessoas. Então, existe, por exemplo, o ônibus do homem que vai, né, até a comunidade. Isso eu estou falando aqui a nível de Sorocaba, tá? Então, existe esse programa de atenção básica no SUS e cada região tem uma abordagem específica, tá? Aqui nesse nível de Sorocaba, existem os ônibus, né? Tem o ônibus azul e o ônibus rosa. Então, o ônibus azul é para a saúde do homem e o rosa para a saúde da mulher, tá? Então, é bem interessante. Foi realizada uma pesquisa em 2008, tá? Pelas sociedades médicas e os conselhos de saúde, e onde eles ouviram cerca de 250 especialistas, tá? Na saúde do homem, e eles mostraram que a população masculina não procura atendimento médico, tá? Principalmente por barreiras culturais. Então, aquela questão de receio, não quero fazer um exame de toque, não quero ir no médico porque ele vai fazer esse exame, tá? Ah, eu não vou precisar de um médico, minha saúde tá ótima. Então, existem algumas barreiras, tá? Culturais, não mais socioeconômicas, tá? E então esse programa teve uma adesão muito bacana, principalmente como foi voltado especificamente só para o homem. Então o homem se sente mais seguro, tá? Ele é atendido por um profissional da saúde do sexo masculino normalmente, tá? Todas as pessoas que trabalham no programa da saúde do homem são homens. Então, assim, ele se sente mais confortável, tá? Isso são ações da Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, tá? Algumas doenças muito comuns que acontecem, como por exemplo o câncer de próstata, tá? Esse é um programa preventivo e com certeza se houver, né, alguma chance durante a consulta for observado alguns sinais, alguns sintomas que possam indicar um possível câncer, tá? De próstata, o médico vai encaminhar esse homem a uma atenção um pouco mais priorizada, realizar exames específicos, tá? Então, é mais como um exame preventivo, mas se tiver que fazer algum reparo, né? Se realmente constatar a existência de um câncer, aí ele é encaminhado para outros especialistas, tá? Normalmente esses médicos que atendem no ônibus do homem, que atendem em campanhas voltadas para a saúde do homem, são clínicos gerais e também urologistas, tá? Não só o câncer de próstata, mas também como outras doenças, né? Que são muito comuns em homens, como por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, tá? E além do programa da saúde do homem, existe o programa da saúde do adulto,
tá? Onde vai abordar outras doenças também, não só as específicas do sexo masculino, mas também as doenças que são mais comuns na fase adulta, tá? Diabetes, hipertensão. Essas doenças, diabetes, hipertensão, são doenças que podem levar a agravos a longo prazo, tá? Como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular encefálico. Então, esse programa voltado para a saúde do adulto, ele foi criado justamente para prevenir, tá, a população e controlar essas doenças comuns, para que não vire um estágio mais avançado, que vai precisar de uma hospitalização, que vai levar à morte precoce dessa pessoa, tá? Então, uma das doenças mais comuns na fase adulto, além do diabetes, da hipertensão arterial, tem a tuberculose também, tá? Hanseníase também é uma doença comum. E de acordo, né, com a patologia, é realizado um acompanhamento médico, tá? A pessoa pode passar nas consultas de acordo com a necessidade, o médico vai determinar se é 15 dias, se é 30 dias, se é 60 dias de retorno, tá? Se ela precisar de alguma medicação de uso contínuo, ela pode adquirir essa medicação na unidade básica, na farmácia da unidade, tá? E aí o médico vai prescrever normalmente o que tem na farmácia para ela poder ter a esse acesso. Se for necessário, renovação de receita. Então, de repente, o médico prescreve as medicações mensalmente. Esse paciente precisa passar na consulta, precisa solicitar a receita durante a consulta para renovar, tá? Então, a medicação não vai valer para sempre, 2, 3, 4 meses, 1 ano. Mensalmente, né? O paciente vai precisar passar no consultório, numa consulta médica, para uma reavaliação, tá? Ver como é que está o caso, se está realmente realizando o controle, todos os cuidados que vai precisar, tá bom? E aí é feito esse acompanhamento, que é realizado normalmente na unidade básica de saúde, na atenção primária, tá? Esse programa Hiperdia é um programa bem interessante, ele é voltado para quem tem hipertensão e diabetes, por isso Hiperdia, tá? Então, normalmente, ele aborda doenças cardiovasculares que representam a principal causa de morte na população brasileira, tá? Então, são essas duas doenças, hipertensão e diabetes, que podem causar outros agravos, tá? Lembrando que essas duas doenças elas podem ser causadas, além do fator genético, hereditariedade, má alimentação, obesidade, estresse, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, tá? Então, existem alguns fatores. Podem estar associadas a outras doenças também já existentes, tá? Normalmente, essas duas doenças, né, hipertensão e diabetes, elas estão nesse cenário em nível nacional, né? Nacionalmente falando, são as doenças que mais são comuns, tá? Na população na fase adulta. E considerando que os agravos, as complicações dessa doença pode causar, né, invalidez parcial ou total do indivíduo, é importante fazer a prevenção e o tratamento, tá? Tuberculose e a hanseníase, elas representam outros dois tipos de agravo à saúde, tá? E aí existem programas que exigem um intenso conhecimento científico, capacitação dos profissionais para poder voltar para esse programa, tá? Além de tratar os próprios indivíduos, tá? Também é abordado a família, por quê? São doenças que são contagiosas, né? Então, se for identificada, precisa ser levada muito a sério essa questão do contágio. Então, além de atender o indivíduo no seu individual, né, também é atendido no coletivo, que é os seus familiares. Então, prestam orientações para o indivíduo, para os familiares, tá? Existem algumas atividades também que são realizadas principalmente nas unidades básicas, atividades de prevenção. Por que são importantes essas atividades? Então, ela vai garantir uma qualidade de vida para essa pessoa, evitar hospitalizações e evitar complicações da doença. E, normalmente, essas atividades, elas ocorrem
De acordo com a região, com a necessidade, né? A nível aqui de Sorocaba, que é de onde eu estou falando, existem programas, unidades básicas que têm academia, tem atividade física com profissionais da educação física, né? Que eles proporcionam programas de caminhada, programas de dança, tá? Musculação, alongamento, yoga, várias situações para poder contribuir na prevenção dessas doenças, né? Principalmente da hipertensão e da diabetes. Então é bem interessante, né? São programas que as pessoas se conhecem, as pessoas confiam uma nas outras, então elas como se recebessem um estímulo, tanto do profissional que está ajudando, quanto do colega que está participando, tá? São programas bem bacanas, existem parques, pistas de caminhada, aparelhos multifuncionais, né, que são localizados em todas as regiões aqui da cidade. Isso se estende a outras regiões também, a outras cidades, tá? A grande maioria precisa ter ciclovia, precisa ter esses parques naturais, esses aparelhos multifuncionais para a comunidade poder fazer uma atividade física, né? A nível de prevenção, a nível de lazer, tá? Isso é muito importante. Com relação às medicações, tá? Às vezes as medicações que estão disponíveis na unidade não estão apropriadas para determinadas situações, determinadas pessoas, tá? Então, se for necessário, o médico vai prescrever uma medicação específica e a pessoa vai ter que comprar. Existem farmácias populares onde ela consegue comprar com custo bem baixo, tá? Às vezes sai gratuita a medicação, mas é necessário realizar um cadastro, tá, pessoal? Para poder fazer parte desses programas. Com relação ao diabetes, é bem bacana a questão da mensuração da glicemia capilar, tá? Existem unidades que fornecem um aparelho para poder verificar o aparelho, a fita, né? O medidor de glicose, tá? E aí as agulhas, né? E as pessoas vão retornando na unidade básica com as suas caixinhas, com as agulhas, para devolver, para que o descarte possa ser correto, tá? Então, toda vez que vocês forem orientar uma família, um indivíduo, também com relação ao descarte das agulhas, isso para quem está precisando de administração de insulina, tá? Aí vocês orientam, se for possível fornecer a caixinha, né, o descarpaque já pronto, para essa pessoa só trazer lacrado. Se não tiver condição, às vezes não tem na unidade, tá? O descarpaque pequenininho para poder contribuir com a família, né? Com o indivíduo que está utilizando. Então, o que vocês vão orientar? Pode colocar as agulhinhas dentro de uma garrafa PET, tá? Dentro de uma caixa que possa ser lacrada e não tenha perigo de entrar em contato com a pele de outras pessoas, tá? A garrafa PET é a mais indicada, porque dá para fechar, tem tampinha, não vai furar a garrafa, é seguro, tá? Então, sempre orientem com essa questão da segurança também, tá? E a participação da enfermagem nesses programas é muito valiosa, tá? Então, a enfermagem, como que ela vai contribuir? Principalmente no hiperdia, né? Então, vai aferir os sinais vitais, principalmente pressão arterial, peso, altura, circunferência abdominal, tá? Então, durante os acompanhamentos, né, conforme a rotina da pessoa que for passar pelos programas, ela vai semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, e passa por essa avaliação, tá? Muitas vezes no começo, quando o médico está diagnosticando a doença, ela precisa passar diariamente na unidade básica, mensurar a pressão arterial, mensurar o nível de glicose, tá? Para poder fazer o controle e realmente diagnosticar se essa pessoa é hipertensa, é diabética de fato, tá? Além do exame médico clínico, tem exames complementares e tem a monitorização, tá? A importância também da enfermagem orientar a comunidade dos hábitos de vida, tá? Como alimentação saudável, atividade física, lazer, orientar sobre as complicações que podem ocorrer, né, na saúde, caso não haja melhora, caso essa pessoa não contribua com o tratamento.
Então, existem muitas palestras, tá? Existem grupos de pessoas que vão receber essa orientação da enfermagem, vão até a unidade, ou a unidade, né? Uma equipe de enfermagem médica vai até a residência dessa pessoa, de repente, se tiver que abordar a família, ou caso essa pessoa não seja capaz de ir até a unidade, seja alguém acamado, tá? Orientar sobre a medicação e sobre também a aplicação e mensuração da glicemia capilar. Então, quando eu falo em aplicação de insulina, tá? Cabe à enfermagem orientar, ensinar, supervisionar, tá? Sempre que o paciente for realizar a aplicação de insulina pela primeira vez, estar perto, tá? Verificar se realmente está correto, orientar sobre a importância de fazer o rodízio da aplicação, nunca administrar sempre no mesmo lugar, tá? Orientações sobre as medicações que serão tomadas por via oral, tá? Seja injetável, sempre está orientando sobre a importância do horário correto, da administração correta, tá? De não esquecer de tomar as medicações. Fornecer medicamentos para o cliente sobre orientação médica é algo mais voltado para a farmácia ali, tá? Mas vocês podem estar orientando o paciente, conversando, encaminhando até a farmácia. Então, esse é um dos papéis da enfermagem aí na saúde do homem e do adulto, tá? A saúde do homem, assim, não tem muito ao que se estender. É basicamente aquilo que eu falei para vocês no começo, tá? A iniciativa no começo, e até hoje, né? É para que os homens se sintam acolhidos, confortáveis e procurem o atendimento antes de uma possível complicação, tá? Então, é voltado, né, para prevenção do câncer de próstata, mas também são abordadas outras doenças, exames preventivos, tá? E é bem interessante. O programa do adulto são essas doenças que eu comentei com vocês: hipertensão, diabetes, hanseníase, tuberculose, tá? Voltado para o atendimento individual e coletivo, caso se estenda para a família. E é isso, tá? Com relação às medicações, alguns nomes mais usuais das medicações que são utilizadas, estão disponíveis na unidade básica. Quem tiver curiosidade, procura, tá? Depende bastante da região, então não é uma medicação para todo estado, tá? Depende da região, tem dia que tem um tipo de medicação, outro dia tem outro, então vai depender bastante da região, da unidade, tá? Então é isso por hoje. Na próxima aula nós vamos abordar um pouquinho sobre o programa de atenção à saúde da família, tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso na próxima aula. Qualquer dúvida estarei à disposição. Muito obrigada, gratidão, até a próxima aula.